O grupo de leitura da física do Aristóteles, nós estamos traduzindo e lendo. E esse grupo ele está meio fechado porque é um grupo que exige um acompanhamento que só os que fizeram a primeira parte têm. Então eu diria que esse grupo não é um grupo para você se associar a ele, né? Não nesse momento, né? Vai até o final do ano, o grupo de física. Ele continuará mais ou menos aí como um grupo, digamos, dedicado e meio fechado. Mas nós começamos, no metade de agosto, começamos um grupo de leitura para ler a Ilíada de Homero inteira. Porque houve o relançamento, esse livro está ali, ó, aqui, logo ali, o livro do Rubens, né? Esse livro foi relançado pela Ediouro. A Ediouro relançou a Ilíada e a Odisseia com a tradução do Carlos Alberto Nunes, que é não se encontrava mais, né? Era difícil de encontrar, que é uma tradução muito boa. Nós vamos ler apenas um dos dois livros, os dois não dá para ler. Então vamos fazer 12 sessões, 12 encontros ao longo do segundo semestre, e cada um de 3h30, basicamente às quintas-feiras, embora algumas vezes mude o dia por causa de agenda. E esta leitura, então, me parece, é uma leitura do livro inteiro, em regime de grupo de estudo mesmo. E nós conseguimos comprar esse livro muito barato, por uma promoção, então nós conseguimos, para aqueles que foram fazer o curso, temos aí um jeito de revender por um preço, um descontão. Nós só não temos livros para vender para aqueles que não farão o curso, infelizmente, não há livros suficientes. Então, quem quiser se interessar, o curso começa em meados de agosto. Todo mundo deve ter recebido e-mail. Em todo caso, a Patrícia, alguém não recebeu, falar para a Patrícia urgentemente, por favor, que nós anotamos para mandar de novo 12 encontros para ler a Ilíada de Homero. Um desses dois livros que estão aí, o livro que narra um episódio, 90 dias aí no meio da guerra de Troia, contando. Esse livro aí é o livro que funda a literatura ocidental. Desse livro nasceu a tragédia grega e nasceu, portanto, todas as formas romanescas, né, da literatura. Portanto, é uma oportunidade única para entender tanto a mitologia quanto a própria cosmologia grega em 12 encontros ao longo do segundo semestre. Então, aí temos vagas ainda. Vocês, por favor, falem com a Patrícia caso estejam interessados. Bom, vamos lá, pessoal? Continuamos? Será que dá pra gente... Estão gostando da história? Nós temos uma história, portanto, que na sua aparência é uma história de uma aventura, da caça a uma baleia, e que na verdade é uma história muito mais do que isso, muito maior, muito mais sofisticada, muito mais complexa do que isso. Estamos na página 9, e paramos aí no momento em que o capitão declarava mais ou menos vitória, porque teria conseguido comprar o Starbuck. Comprar no sentido diabólico da palavra. O Starbuck havia sido inviabilizado como opositor, não fazia mais oposição aos desejos e às intenções do capitão, do nosso capitão Acabe. Continuamos então? Filha, por favor. A oposição solitária do religioso Starbuck acaba retruca dizendo que aquela baleia não é uma cópia do mundo, mas o repositório das forças do mal no mundo que reprimem o homem. O capitão distribui o grog entre os marinheiros, assim a vida transbordante é tragada e se esvai. Faz um ritual com lanças e os 3 arpões e descreve a aliança. Agora são 3 contra 3. Entregai os cálices cantadores. Entregai-os, vós que passastes a fazer parte dessa liga indissolúvel. Ei, Starbuck, o fato está consumado. O sol, que o ratifica, espera para se pôr sobre ele. Bebei, arpoadores, bebei e jurai, homens que tripulais a mortífera proa do navio baleeiro. Morte a Moby Dick. Que Deus nos persiga, se não perseguirmos Moby Dick até conseguirmos a sua morte. Aí tem um grito de guerra, né? Que é um grito de guerra do grupo, né? Para continuar perseguindo o Moby Dick. Ao anoitecer, Starbuck medita. Ó Deus, navegar com semelhante tripulação que tem tão pouco de mais humanas, gerados por esse mar cheio de tubarões. A baleia branca, sua górgona. Ouvi que orgia infernal. O tumulto que vem da proa contrasta com o silêncio absoluto da polpa. O tumulto que vem da proa é a marinhada tomando bêbada, né? De grog, né? Fazendo uma farra. E o silêncio da popa é onde está, na popa está o capitão, dorme na popa.
não é? Então o que está na polpa é o capitão silencioso, como o demônio que acabou de produzir um efeito e que se recolhe para usufruir dos seus efeitos silenciosamente. Na verdade, parece a imagem da vida. Na frente, o mar resplandecente arremessa-se contra o grupé, alegre, oscilante e fortificado, mas apenas para arrastar consigo o sombrio acaso, e o camarote de pouco onde ele medita, o camarote construído sobre as águas tranquilas da esteira do navio. E além disso, povoado pelo feroz barulho. O longo lular me faz estremecer. Silêncio, disse o Lúcio. Montai a guarda. Oh, a vida. É numa hora como esta, com a alma batida e presa à razão, assim como as coisas selvagens e incultas são forçadas a sentir, ó vida. É numa hora como esta que sinto o horror oculto que há em ti. Mas não sou eu. Este horror está fora de mim e com os suaves sentimentos humanos tentarei contudo lutar contra vós, lúgubres fantasmas do futuro. Ficai ao meu lado, apoiai-me, guiai-me. Potestades benditas. O estar pedindo ajuda dos anjos, né? Potestades são anjos. Para enfrentar aquilo que está aparecendo, que é o que vai aparecer, o que está pintando, né? É numa hora como essa que sinto o horror oculto que é em ti, na vida. É muito parecido com aquela declaração do Kurtz, que dizia the horror, no livro Coração das Trevas. A percepção de um horror intrínseco à própria vida, que está cada vez mais claro. É o Starbuck dando-se conta disso e da sua impotência em resolver isso. Ele não consegue mais contrapor-se ao capitão Ahab, perdeu a discussão e agora ele só lhe resta mais ou menos aguardar os acontecimentos que serão, obviamente, como você deve imaginar, terríveis, né? Ismael, ao contrário, está entusiasmado com a perspectiva de caçar Moby Dick, mas está também assustado. Trata-se, pois, de um monstro diabólico que, segundo as histórias dos marinheiros, mandou homens e navios para o fundo do mar, enquanto saía ilhas para as poadas dos seus flancos. Forçado, pois, a familiaridade com semelhantes prodígios, e sabendo que depois de vários intrépidos assaltos a baleia branca escapara com vida, não é, pois, motivo de grande surpresa o fato de que alguns baleeiros se extremassem nas suas superstições e declarassem que Moby Dick era não somente rico, como também imortal, porque a imortalidade não é mais do que a ubiquidade no tempo, e que, conquanto se pudesse plantar nos seus flancos uma floresta de dardos, ele continuaria a nadar e desapareceria ileso, ou mesmo que se conseguisse fazê-lo lançar um jato de sangue espesso, essa vista não seria mais do que um engano espectral, porque se tornava a ver o seu jogo límpido entre ondas sem sangue, centenas de léguas mais longe. Mais tarde, nem sangra mais. O bico significa que está em todos os lugares. Ubi, né? Ubi é em todos os lugares. O bico ele está onipresente. Ele é visto no Pacífico e no outro lado do Atlântico. Ele é um animal invulnerável, ele não pode ser morto. Vocês percebem que isso é uma simbologia também? Quem é que é invulnerável e não pode ser morto? Deus, sim, claro, mas aqui nós estamos falando de uma outra coisa, né? A estrutura do cosmos, a estrutura da realidade, da natureza, é isso que é inviolável, não pode ser morto, não pode ser destruído por um barquinho de pesca. Não é isso? Por isso que Moby Dick não pode ser destruído, né, em princípio, não é? Muito bem, continuamos. De acordo com aqueles relatos, a criatura imortal, invulnerável, sobrenatural e ubíqua teria sido vista em dois cantos do mundo ao mesmo tempo. A brancura da baleia seria um sinal de morte, como a palidez de um homem moribundo. Ismael examina o significado da cor branca. O branco é uma das cores mais simbólicas que existem, e há uma porção de más compreensões sobre o branco, e sobretudo porque o branco não representa necessariamente paz, o branco não representa necessariamente pureza. A primeira má compreensão desse assunto é achar que o sujeito que é candidato chama-se assim porque ele é cândido, no sentido de estar branco, puro, né? Por isso é que ele é candidato. Em primeiro lugar, né? Parece isso ser uma inviabilidade nos dias de hoje, né? Não é isso? Mas a razão pela qual o sujeito se apresenta de branco, quer dizer, o candidato chama-se candidato, não porque ele seja puro, mas porque o branco representa o seguinte: o branco representa a ausência de cor. Há às vezes quem diga que ele representa a mistura de todas as cores, coisa que eu nunca consegui fazer, porque se você pegar uma paleta e misturar as cores todas, você fica com um cinza horroroso, assim, um cinza meio amarelado, meio medonho. Na prática, ninguém consegue misturar a cor para virar branco. Na prática é assim.
E, portanto, o que o branco representa melhor é muito mais a noção de falta de cor do que qualquer outra coisa. Ora, quando o sujeito é candidato a alguma coisa, ele está num estado intermediário entre uma existência e outra. A ideia da brancura equivaler à candidatura, o sujeito que aparece para, né, o candidato é aquele que é branco, porque é preciso você despir uma cor para tornar-se, digamos, elegível para ter outra. Portanto, a brancura do candidato não está associada com a pureza moral dessa pessoa, que é o modo, digamos, popular de se entender isso, mas apenas um clichê mal compreendido. É alguma coisa que é reproduzida sem que se pense muito bem no que ela significa. O branco, daí, nesse caso, é o branco de ausência, porque o branco é a ausência de cor. É por isso que em muitos lugares você considera que o branco seja a cor do luto. Aqui nós usamos preto, mas em muitos lugares usamos branco, usa-se branco, porque o cadáver está branco, o cadáver é branco, né? O cadáver vai perdendo a cor. A falta de cor é a falta de vida, portanto o branco é a cor do luto e não a cor da vida. Portanto, todo o rito de passagem em si exige a cor branca. E essa é a razão pela qual aquele pessoal lá que vai dar homenagens a Iemanjá, lá no dia 31 de dezembro, usa a cor branca também. A razão pela qual você usa a cor branca no Réveillon é porque você está querendo dizer com isso que há um rito de passagem, passa-se de um estágio anterior para outro, e esse rito de passagem exige a neutralidade da cor. Entendeu? Como é? A noiva é a mesma coisa, exatamente a mesma ideia. A noiva não é por razões de virgindade, né? Não é isso, né? Não é isso, porque quando alguém inventa esses clichês, aí fica todo mundo discutindo clichê. Daí chega um espertinho e fala assim, tá vendo? Como símbolo não significa nada. Tá vendo? Não tem uma noiva virgem e as noivas todas andam de branco. Aí faz aquele jeito espertalhão, assim, de quem descobriu um grande mistério do universo. O problema dessas simbologias é que as simbologias são muito sutis, é preciso ter cuidado com isso para você não se enganar. A noiva vai de branco porque ela passa do estágio de mulher solteira para casada. A mesma mudança de status não acontece com o homem. O casamento é uma festa da mulher, não do homem. O homem continua do mesmo jeito que estava antes. Né? Tanto é que demorou 10 minutos para se aprontar para casar. O homem demora 15 minutos para estar pronto para casar. Não é? Quanto tempo você demora para fazer a barba e botar um terno? 15 minutos para tomar. E ainda, com isso ainda, com chance ainda de limpar a orelha com cotonete para ouvir direito o que o padre vai falar para você. Porque, né, o homem, o significado do casamento para o homem é um significado muito pouco importante, no sentido relativo em relação ao que a mulher significa. A mulher é que muda de um status extraordinariamente para um status completamente novo, que é o status de casada. A mulher muda de família, o homem não. Portanto, o branco na cor da noiva tem esse significado. O branco tem um significado em si de mudança de status, mudança de condição existencial. Ora, que mudança de condição existencial seria mais dramática do que a morte? Porque a morte é uma mudança de condição existencial extraordinária. É por isso que o branco tem uma ligação com a passagem da vida para a morte. Por isso é que se o cachalote é branco, esta ideia de brancura provavelmente está também associada a essa ideia de passar de um limite para o outro, ultrapassar um determinado limite. É claro isso, pessoal? Tá? Vamos lá então. Porém, não resolvemos ainda o problema da magia da cor branca, nem descobrimos por que razão ela atrai a alma com tal força. E, o que é ainda mais estranho e prodigioso, por que razão é ao mesmo tempo o símbolo das coisas espirituais, o verdadeiro véu da atividade cristã, e contudo é o agente que dá maior relevo às coisas que mais atemorizam a humanidade. Será porque, pelo que tem indefinido, projeta a sombra sem coração dos vazios e imensidades do universo, e assim nos apunhala pelas costas com a ideia de aniquilamento, no momento em que contemplamos as brancas dobras da Via Láctea? Ou será antes porque em essência o branco não é tanto uma cor visível como a ausência de cor,
e ao mesmo tempo a concreção de todas as coisas. Será por essa razão que existe um silêncio ermo cheio de significação numa ampla paisagem de neve? A completa ausência de cor do ateísmo que nos apavora? E quando consideramos essa outra teoria dos filósofos da natureza, segundo a qual todas as outras cores terrestres, cada esmalte magnífico e encantador, as tintas suaves dos céus crepusculares e dos bosques, os veludos brilhantes das borboletas e as faces de borboletas das donzelas, não são mais do que ilusões sutis de modo algum inerentes à substância e sem mera exterioridade, chegamos à conclusão de que a divina natureza pinta-se como uma cortesã, cujas ilustrações nada cobrem senão o sepulcro que leva dentro de si. Olha que maravilha, a divina natureza pinta-se como uma cortesã. As cores que não são o branco são todas cores, digamos, para atrair, para iludir, para enganar, e que no fundo tudo isso é para esconder o quê? O sepulcro que há dentro de si, a morte que há dentro de si, que é representada pela cor branca. A cor branca representa a morte, em última análise. É isso que ele está dizendo aqui. E ainda mais quando consideramos que o mistério cromático, ou seja, o grande princípio de luz, permanece para sempre branco ou incolor em si mesmo, e que se atuasse sem ter ponto de apoio na matéria, tocaria todos os objetos, fossem tulipas ou rosas, com sua própria tonalidade vazia, chegamos à conclusão de que, afinal de contas, o universo é como um leproso, e como os bisões viajantes da Lapônia que não querem usar óculos de cor, o viajante descrente sente-se cegar diante da mortalha monumental que envolve todas as perspectivas que o rodeiam. E de todas essas coisas, a baleia branca constitui o símbolo. Então, que maravilha, né? Veja, quando eu digo que o branco significa a morte, estou falando sempre de morte simbólica, né? Porque a morte é sempre simbólica, né? É o sentido da morte iniciática. É o Jonas dentro da baleia. Quando ele foi comido pela baleia, não pareceu aos que o jogaram na água que ele havia sido morto? E foi morto num certo sentido. Num certo sentido, ele morre iniciaticamente. Ele, dentro da baleia, então, ele recupera a normalidade, recupera a ordem que dirigia a sua estrutura, reconhece que devia ter aceitado a missão para Nínive, e é cuspido só depois que faz essa passagem iniciática, que é recuperar a sua capacidade de inserção no cosmos. Portanto, para que haja vida tem que haver morte, não é? Há uma passagem na Bíblia famosíssima que diz que para que o grão germine tem de morrer antes. Essa morte iniciática que está implícita aqui o tempo todo na ideia de morte. Por isso é que o branco não é a morte em si própria, ou seja, o branco não significa a morte como fim, significa sempre os estágios intermediários aos quais as pessoas estão associados quando nós precisamos evoluir a nossa vida. A morte iniciática está presente em todas as coisas que você possa imaginar. E o branco representa a morte iniciática porque ele é uma fase de neutralidade cromática que está entre dois estágios diferentes de vida. É o mesmo sentido que tem a baleia do Jonas. Não é? O René Guénon analisa a baleia nesse sentido. Diz que a baleia é apenas um estágio intermediário entre duas modalidades existenciais. É como se houvesse uma recuperação da existência humana de outro jeito após o estágio dentro da baleia. É assim que também representa aqui a brancura da baleia, é essa brancura de mudança de estado. Não é isso? Portanto, ela representa a morte, mas no sentido positivo da palavra. Logo, a baleia não pode ser de modo nenhum interpretada como mal, dentro daquela visão ingênua de que nós aqui já conversamos, não é? De que o acabe representa o bem e que a baleia representa o mal. Não pode ter interpretação mais absurda do que essa. Não está nesse livro essa interpretação. Não é? É uma interpretação de quem não entendeu nada. É uma interpretação muito pequena, muito precária. No entanto, é comuníssima. Bom, nesse grupo aqui de pessoas não tem mais o direito de cair nessa conversa. Não é mais possível que os que estão aqui todo esse tempo comigo, né, muitos de vocês estão aí há muitos e muitos livros, sejam capazes de cair. Né? Ninguém aqui cai nessa conversa. Garanto que aqui ninguém cai. Tá? Continuamos? Enquanto Acabe persegue a baleia, usando sua memória e os instrumentos de navegação, Ismael se distrai tecendo uma esteira com cordas, comparando com os destinos que são tecidos para os homens e perguntando-se se o livre-arbítrio pode vencer os destinos. O horizonte de consciência de Ismael é sempre muito mais alto que qualquer outra pessoa ali.
ele tem uma capacidade de enxergar as coisas num contexto em que elas existem, e nunca sozinhas, independentemente. É isso que ele faz aqui nessa reflexão. Repentinamente, baleias são avistadas, os bodes baixados e a caça começa. Acabe dirigindo os bodes com tripulação escolhida a dedo, incluindo um asiático chamado Fedala, também chamado de Uparse, que parece ter aparecido do nada, sem ter sido visto até então por ninguém da tripulação. Não é uma coisa demoníaca isso? Um sujeito que ninguém viu até agora? Um sujeito esquisito que ninguém tinha visto até então? É seguramente uma daquelas figuras espectrais que entraram no barco escondidas, que foram vistas no início, né? Não é? Agora já temos aí mais uma indicação que o Acabe anda aí, de alguma maneira, associado a feiticeiros, ou coisas do gênero. Reparem que toda a ação do Acabe é uma ação demoníaca. Todos os atos que ele faz são atos satânicos. Nunca há nenhum ato que não seja satânico. Continuamos. Ismael escreve: a figura que estava de pé no costado era alta e morena, e tinha um dente branco que sobressaía de modo sinistro entre os lábios de aço. Vestia uma blusa chinesa de algodão, amarrotada, e umas calças largas da mesma fazenda. Ambas negras, e que lhe davam diferença à família. Mas essa negrura de erva não era coroada magnificamente por um cintilante turbante branco prateado e pelo cabelo lustroso, trançado, enrolado e passado em volta da cabeça. De tez menos escura, os companheiros dessa figura tinham uma pele amarelo tigre própria de alguns indígenas das Manilhas, raça notável por certa sutileza diabólica e que alguns marinheiros brancos e dignos julgavam constituída por espiões do mar, pagos pelo demônio, seu dono senhor, agentes secretos e confidenciais dele, cujas oficinas, supunham, encontravam-se em algum outro lugar. As oficinas desse pessoal são onde? No inferno. As oficinas desses feiticeiros são no inferno. O nível poético dessa história também é maravilhoso, é lindíssimo. A investida fracassa e os tripulantes desconfiam de Fedala. Tubby acha que ele é o diabo disfarçado, que veio ajudar a Cabe a caçar a baleia branca e depois partir com a alma do capitão. Seja como for, o Cedric, ao passo que os fantasmas advertidos não tardaram a incorporar-se à tripulação, ainda que sem perder de todas as suas características, aquele Fedala de turbante felpudo continuou sendo um mistério. Embora todos os outros que andavam com esse Fedala acabassem virando pessoas normais, esse Fedala continua sendo um mistério, talvez porque ele seja um sujeito que não pertence a esse mundo exatamente. Talvez há nesse Fedala uma noção de diabolismo propriamente dito, né? Componentes diabólicos concretos, né? Vamos ver. Como se introduziu nesse mundo polido e por que Cedric, identificado pelo vínculo, cuja existência era evidente, estava ligado ao sorte de Acabe, a ponto de possuir sobre ele uma influência bastante clara, que talvez pudesse até mesmo transformar-se em autoridade efetiva, somente Deus o poderia saber. Mas no que se refere a Fedala, a indiferença era impossível. Tratava-se de um desses seres que as pessoas civilizadas e caseiras da zona temperada veem apenas nos sonhos, e isso mesmo vagamente, porém aparece de vez em quando entre as imutáveis comunidades asiáticas, especialmente as das ilhas orientais a leste do continente, regiões isoladas, de antiguidade imemorial, inalteráveis, que ainda nesses tempos modernos conservam muito da espectral naturalidade das primitivas gerações humanas, quando a recordação do primeiro homem era ainda distinta, e cujos descendentes, distantes da própria origem, contemplavam-se uns aos outros como fantasmas, e perguntavam ao sol e à lua por que motivo e com que fim haviam sido criados. Época na qual, segundo os Gênesis, se os anjos se uniam às filhas dos homens, também os demônios, acrescentam rabinos não canônicos, se entregavam a amores mundanos. É a época antes do dilúvio. Esse é o mundo anterior ao dilúvio, em que os filhos dos anjos uniam-se às mulheres. E diz aqui os rabinos não canônicos, ou seja, os rabinos cabalísticos, dizem que também os demônios faziam a mesma coisa. Portanto, é aquela época em que havia a mistura de deuses e homens com muito mais facilidade, né? Portanto, essa criatura aqui vem de algum momento da história, ela é espectral, ela é fantasmagórica, ou seja, ela pertence a um mundo que não é o nosso, ela pertence ao mundo de trevas, um mundo de invisibilidade, falta de clareza. É essa a sensação que se tem ao ver esse Fedala. Cheio de premonições, Ismael escreve seu testamento e faz de Quique seu executor. A embarcação aproxima-se de uma tromba fantasma, tensionada entre duas forças antagônicas que pareciam lutar, uma para levá-la ao céu e a outra conduzindo até um ponto no horizonte. Olha aqui que maravilha isso. O navio aproxima-se de uma tromba d'água. A tromba d'água é como se fosse um redemoinho, como se fosse como se diz aqui, né? Um twister. Como é que fala em português isso? Tornado.
como se fosse um tornado, que é a mesma coisa que twister, que torna, né? Um tornado, mas dentro da água. O tornado é na terra, né? E o trombalhado é no mar. Então, o que é um tornado? É uma coluna de água que vai na direção do céu e que tem, portanto, uma tensão entre o quê? Entre uma extremidade que vai para o céu e uma extremidade que vai para o horizonte, que vai para baixo. Ora, haveria alguma coisa mais simbólica para acontecer nesse momento do que aparecer uma demonstração da tensão natural que há na condição humana, que está entre o céu e a terra? Esse é o sentido simbólico do tornado que aparece. Agora reparem como é bem descrito isso pelo nosso autor. Numa serena noite de lua, enquanto deslizávamos sobre suas águas, e as ondas passavam diante de nós como rolos de prata, dando com o seu grande e sufocado murmúrio uma sensação, não de soledade, e sim de argente silêncio, vimos de repente, bem distanciada das brancas borbulhas, na proa, uma coluna prateada. Veja que não é num dia de tempestade, é num dia de absoluta visibilidade e clareza, né? Iluminada pela lua, parecia celestial. Dir-se-ia uma deidade esplendente e emplumada surgindo do mar. Sedala foi o primeiro a descobri-la, porque em noites semelhantes tinha por hábito trepar no topo do mastro grande e permanecer como atalaia, com tanta precisão como durante o dia. Mas como nem mesmo um entre 100 pescadores se aventuraria a plantar baleias durante a noite, conquanto elas sejam vistas então com frequência em manadas, pode-se bem imaginar com que emoção contemplavam sempre os marinheiros aquele velho oriental encarapitado no alto, a horas tão desusadas, turbante e lua companheiros no mesmo céu. O homem é noturno. Esse Fedala é um sujeito noturno. Assim, quando depois de cumpridas várias vezes a sua bem regulada vigília noturna, em mutismo absoluto, ele rompeu um longo silêncio para anunciar com voz, como que sobrenatural, aquela coluna prateada de água banhada pela lua, todos os marinheiros saltaram das matas como ao chamado de um espírito alado que tivesse pousado sobre o cordão, convocando a tripulação mortal. Lá está. Lá está. É como se esse lá está significasse eis a realidade, eis a condição humana, eis a estrutura da realidade. É isso que é a estrutura da realidade, é esse tornado. O som repentino da trombeta do juízo final não teria produzido maior estremecimento e, contudo, não se sentia terror, frente prazer. Porque, apesar da hora insólita, o grito foi tão impressionante, de tão delirante incitação, que não houve alma a bordo que não desejasse instintivamente uma descida. Aproxima-se o navio albatroz. Entre as superstições do mar, consta que o albatroz é uma ave de mau agouro. Mas o pecuador despreza e não reduz a velocidade para o gamo. O gamo da gíria náutica é uma confraternização de dois navios que se aproximaram em alto mar. No livro As Flores do Mal, de Baudelaire, tem uma belíssima poesia para o albatroz. E vale a pena, só essa poesia vale a pena ler o livro. Chama-se Albatroz, né? O próprio nome do albatroz. A narrativa interrompida de novo, Ismael passa em revista os diversos modos de se apresentar baleias em palavras e imagens, e menciona ter visto uma criatura marinha que, em princípio confundida com Moby Dick, acabou identificada como uma lua gigante. No Oceano Índico, a equipe de Sturm mata um cachalote e Ismael aproveita para descrever as habilidades e os heroísmos requeridos de um tipo para o calor. Naquela noite, é servido a Sturm um jantar com carne de baleia. Enquanto isso, tubarões devoram a carcaça. Da baleia que fica amarrada do lado do barco, da onde os marinheiros vão tirando a gordura, lentamente, né? Não é isso? Vão cavando e tirando. Enquanto isso, os tubarões comem tudo que podem. Se puderem, comerão toda a baleia. Se houver muitos tubarões, comerão toda a baleia durante a noite. O velho cozinheiro Fliss faz um sermão. Esse Fliss é um cozinheiro negro do sul dos Estados Unidos, sujeito sábio, velho, sabe? Sujeito centrado, que faz essa única aparição. Fará esse sermão delicioso para os tubarões. Vocês são vorazes, irmãos em Deus, e não os culpam muito disso. Está na sua natureza e não se pode dar jeito. Porém, é preciso dominar essa natureza, é o que é. Vocês são tubarões, é certo, mas se conseguissem dominar o tubarão que trazem dentro de si, então seriam anjos. E que um anjo não é mais do que um tubarão que se domina. Viram o que é a definição de anjo? Quem é que está falando aqui, pessoal, no lugar do Fliss? É o padre Maple. O padre Maple fez o mesmo discurso, o padre Maple, né? Dizendo que é isso, que o ser humano se define por isso, porque ele desobedece a si próprio. Olha, o que é desobedecer a si próprio? É você dominar o tubarão que há dentro de você. Quando você domina o tubarão que há dentro de você, você vira um anjo. Esse é o discurso do cozinheiro, que no fundo é apenas uma repetição do discurso do padre Maple.
Escutem, irmãos, procurem ser educados uma vez na vida ao comer essa baleia. Não tirem o espermacete da boca do seu vizinho. Por acaso não têm os outros tanto direito a essa baleia como vocês, tubarões? E por Deus, nenhum de vocês, a falar a verdade, tem direito a ela, que é a propriedade de outros. Já sei que alguns dentre vocês têm a boca muito grande, maior que a dos outros, mas muitas vezes as bocas grandes têm estômagos pequenos, de modo que a boca grande não é para engolir, e sim para tirar o espermacete para as pequenas crias dos tubarões, que não podem meter-se na terra e servir-se por si mesmos. Muito bem, velho Felipe, exclamou Gustavo. Isso é cristianismo. É o padre Maple falando. Tá? O narrador escolhia o uso da carne de baleia. Acabe, no entanto, só pensa em vingança. Se este mundo fosse uma planície limitada, e se ao navegarmos para leste pudéssemos descobrir sempre novas distâncias e panoramas mais belos e estranhos do que as ciclotítulas de Salomão, nossa viagem seria promissora. Navegar para leste é navegar para onde nasce o sol. O leste é de onde o sol vem. Portanto, o leste tem uma noção de nascimento e o oeste tem uma noção de queda. Não é? Não é isso? Em alemão, o oeste chama Abendland. Abendland. Abendland significa a terra da noite. Portanto, há um sentido simbólico, por exemplo, na ideia de oeste, de que é onde as coisas todas acabam. Tanto é que em alemão, Abendland é o nome do ocidente. E há nisso uma conotação de decadência, como se o mundo acabasse finalmente no ocidente, que é hoje o centro do mundo, o eixo do mundo é o ocidente, mas o ocidente é necessariamente o fim do processo, e nunca o início. Portanto, navegar para leste é navegar para onde nasce o sol, é navegar, portanto, para a origem da clareza de todas as coisas. É isso que está aqui dizendo Ismael sobre o que é que se deve imaginar dessa viagem que está se tornando uma viagem extremamente perigosa, né? Essa viagem que eles estão fazendo. Melhor seria ir para o leste para descobrir coisas novas, não é isso? Nossa viagem seria promissora. No entanto, porém, lançados em busca dos nossos mais remotos e vagos sonhos e na caça torturante desse fantasma demoníaco, que de tempos em tempos se infiltra vagaroso em todo o coração humano, não chegaríamos nessa caça através do globo, senão a inóspitas presenciadas ou a naufrágios no meio do caminho. Como é que alguém pode imaginar que essa caça da baleia é o bem? Tem 200.000 vezes o narrador nos conta que essa caça é demoníaca. Como é que alguém pode sequer imaginar uma coisa dessa? Né? Não é isso. Outro navio, o Jeroboão, aproxima-se. O Peco encosta para Agã e Acabe fica sabendo que Seth Macy, um tripulante do outro navio, havia sido morto por Moby Dick. Stubbs e Flash matam outra baleia. Quick resgata a Testabu, que havia caído na água. Ismael dá ao leitor mais informações sobre baleias e o Pico encontra outro navio, o Virgem, que não tem notícias de Moby Dick. Esse navio chama-se, na verdade, Jungfrau. Jungfrau em alemão é virgem, né? E por alguma razão a tradutora resolveu traduzir. Eu teria deixado no original, né? Jungfrau é virgem. Ismael discorre mais sobre baleias e fica dentro do mar de Java, onde vence na velocidade pirata Malaios. Mata outra baleia e encontra mais um navio, o Bouton de Rose, que fede horrivelmente por causa de duas baleias em decomposição atadas nos seus flancos, das quais a tripulação está extraindo óleo. Com a tecnologia da época, o objetivo da pesca de baleia é o recolhimento do óleo dos espermacétes, dos cachalotes, substância valiosíssima para diversas aplicações. A carne é desprezada, mas é difícil de conservar numa época que não havia geladeira. O Marco Aurélio que está aqui é marinheiro, não sei se vocês sabiam, mas ele passou quantos anos embarcado? Algum tempo. Marco Aurélio aqui é um super conhecedor de coisas do mar. Você consegue imaginar um fedor de uma coisa dessa aqui, um navio mais fedorento do que esse aqui? Não dá, né? Não é isso? Né? As condições, obviamente, modernas, né? Condições aí mais higiênicas. Continuamos. Quando Stubb convence o capitão francês de que as baleias mortas trazem doenças, ele aceita a oferta generosa de Stubb de rebocar uma delas. O esperto piloto, de distante do barco francês, remove da baleia morta 6 punhados de âmbar gris. O âmbar gris, encontrado no intestino das baleias, é valiosa substância usada na indústria farmacêutica e cosméticos. Na próxima caçada, Pete, um pequeno negro do Alabama e um dos zeladores do navio, tripulantes que ficam a bordo enquanto o resto sobem nos botes para caçar, é pressionado para descer ao bordo. Aterrorizado pela violência da caçada, ele pula do bote e, enquanto salvo, perde-se uma baleia. Mesmo advertido a não repetir aquele comportamento covarde, pula do bote de novo e enlouquece depois de ser salvo pela segunda vez. Ismael acha que ele teve uma experiência mística. Contudo, desde aquele momento, o pobre negrinho ficou idiota. Pelo menos assim diziam.
mas conservar em si o seu corpo finito, porém afogar o infinito da sua alma. Não estava, contudo, completamente afogado, mas antes transportado vivo a profundezas maravilhosas, onde formas estranhas do mundo primitivo deslizavam de um lado para outro, diante dos seus olhos passivos, e a sereia vara chamada sabedoria revelava-lhe seus tesouros amontoados. E entre as eternidades joviais, sem coração, sempre jovem, viu os incontáveis insetos de coral que do firmamento das águas levantavam as órbitas colossais. Viu o pé de Deus sobre o pedal do tear, e falou-lhe, e em consequência disso seus companheiros o chamaram de louco. Assim a loucura do homem é a sensatez do céu, e o homem, apartando-se de toda razão mortal, alcança finalmente esse pensamento celestial que para a razão é absurdo e louco, e tanto na prosperidade como na miséria sente-se firme, tão indiferente como seu Deus. Essa última frase é maravilhosa, extraordinariamente importante na estrutura do livro. Eu vou repetir. Assim, a loucura do homem é a sensatez do céu, e o homem, apartando-se de toda a razão mortal, alcança finalmente esse pensamento celestial que para a razão é absurdo e louco. E tanto na prosperidade como na miséria sente-se firme, tão indiferente como seu Deus. O Dom Quixote é assim. Essa é a definição de Dom Quixote. Dom Quixote é o sujeito que é louco, mas sob o critério do céu ele é sábio. Não é? O que o narrador está querendo nos dizer é que o julgamento de que o Pippin enlouquecera com aqueles episódios é que existe um mundo imanente, um mundo concreto que nós podemos sentir, sensível, e um mundo transcendente. Um mundo que nós apenas intuímos intelectualmente, sabemos pelo nosso intelecto, pelo nosso espírito. No meio desses dois mundos há uma zona tipo Twilight Zone. Entre esses dois mundos há uma área de obscuridade, de semiluminosidade, e o convívio com essa semiluminosidade pode ter dois destinos, ou o destino místico, ou o destino do enlouquecimento. O que está aqui o narrador dizendo, que há, nesse momento, essa história já entrou num determinado nível, um certo grau de profundidade, em que já se está mais ou menos saindo da realidade concreta para adentrar uma espécie de realidade mística, uma espécie de zona de baixa definição existencial entre o mundo objetivo concreto, que é aquele mundo até então, onde eles até então estavam, para um mundo abstrato, um mundo meramente, um mundo espectral de possibilidades que não são mais reais desse mundo no sentido sensível da palavra. E que o conviver com esse mundo cinzento tem como possível consequência o enlouquecimento ou o misticismo, uma das duas possibilidades aqui. Enquanto a tripulação vê em Pippin um louco, ele acha que o narrador, né, acha que Pippin passou por uma experiência mística. Estamos saindo do mundo real tal como nós conhecemos. Estamos adentrando um mundo absolutamente diferente do mundo concreto onde se vive normalmente. Isso que está acontecendo na história, hein, pessoal? O Pickford encontra outro navio, o Samuel Enderby, uma embarcação inglesa conduzida pelo capitão Boomer. Perguntado por Acabe sobre Moby Dick, Boomer mostra no lugar do braço uma prótese feita de osso de baleia. O capitão teria sido mutilado durante uma luta avã contra a baleia e havia desistido de perseguir o animal. Acabe, ao contrário, está cada vez mais determinado a encontrar e matar a baleia e recusa-se a interromper a expedição, mesmo quando o óleo de baleia começa a vazar dos barris dos porões. Já tem óleo demais. É para voltar. Enquanto isso, Quick cai doente de febre e, acreditando que ia morrer, pede ao carpinteiro de bordo que lhe faça um caixão no qual ele pretende partir flutuando. Ismael comenta. É a aproximação da morte, que coloca todos os homens no mesmo nível e impressiona igualmente a todos como uma última revelação que somente um autor que voltasse do mundo dos mortos poderia narrar de maneira adequada. De modo que, digamos outra vez, nenhum grego ou caldeu moribundo teve pensamentos mais santos do que aqueles cujas sombras misteriosas vimos arrastar-se pelo rosto de Quick, deitado tranquilamente na cama balouçante, quando o mar inquieto parecia havê-lo marcado suavemente para o descanso final, e a maré invisível do oceano o levava cada vez mais alto, até o céu do seu destino. É o processo de passagem, né? Não é isso? O que o Quick faz é demonstrar que está passando de uma realidade para outra. Né? Está vendo essa passagem da realidade concreta para uma realidade abstrata. No entanto, o selvagem recobra a saúde, dizendo ter decidido não morrer mais. O narrador continua suas considerações. A morte parece ser a única sequência desejável para uma carreira semelhante.
Mas a morte não é mais do que a partida para as regiões do estranho desconhecido. Não é mais do que a primeira saudação às possibilidades do imenso remoto, do deserto, do áquido e ilimitado. A morte é uma passagem, né? É isso que ele está dizendo. Por conseguinte, para os olhos ansiosos pela morte de tais homens, aos quais resta ainda alguma compulsão íntima quanto ao suicídio, o oceano, que para tudo contribui, que tudo recebe, oferece de modo sedutor, toda uma perspectiva de nova vida de aventuras inimagináveis e maravilhosas que suprimem os terrores. Do coração de pacíficos infinitos cantam as vozes de mil sereias. Vem, ó tu que tens o coração despedaçado. Há aqui uma outra vida, sem o delito de uma morte intermediária. Encontrarás aqui maravilhas sobrenaturais, sem que seja preciso morrer para alcançá-las. Vem, põe também a tua lápide no cemitério, e vem para que te desposemos. Depois do pico ao ter entrado no Pacífico, Acabe manda Perth, o ferreiro de bordo, forjar um arpão especial para Moby Dick. Eu também quero encomendar um arpão. Perth, que nem mesmo 1000 juntas de diabos sejam capazes de partir algo que se crave dentro da baleia como os ossos das suas barbaternas. Aqui está o material, disse abrindo a bolsa sobre a bigode. Olha, ferreiro, uma coleção de pregos das ferraduras de aço de cavalos de corrida. Crave de ferradura, senhor? Mas, capitão Acabe, o senhor tem aqui um material melhor e mais resistente que nós, os ferreiros, só empregamos um dia. Quando o arpão fica pronto, Acabe o tempera com sangue e o batiza. Quer dizer, o Acabe faz uma cerimônia, um ritual diabólico. Isso que ele fala agora é o ritual satânico típico. Tá descaradamente satânico. Reparem que coisa impressionante. O aço ao qual Perth deu forma de flecha e soldou a cana marcou bem depressa o extremo do ferro. Enquanto o ferreiro se preparava para dar o calor final às farpas do arpão, antes de temperá-la, gritou para Acabe que aproximasse o tonel de água. Você tempera o aço esquentando muito, depois enfia dentro da água. Aí o aço adquire uma consistência muito mais forte. Não é? Ou seja, o contraste entre o calor e a água. Né? Entre aquela mudança de temperatura é que faz o que se chama de temperar. Temperar aço é assim que se faz. E grosseiramente falando. Né? Aí ele se recusa. Aí o ferreiro quer que ele aproxime o tonel de água, mas ele não quer. Não, exclamou Acabe, nada de água. Quero que tenha a verdadeira têmpera da morte. Atenção, ali, Quick, Castigo, Dabu, que acham vocês, selvagens? Dar-me-ão sangue que baste para cobrir essa lingueta? E ele resolve temperar o tal do arpão no sangue desses três aí. Dessas três pessoas que são justamente os três representantes, digamos, do mundo primitivo, do mundo selvagem, do mundo mais voltado para os elementos. Não é isso? Isso é um ritual satânico, não sei se vocês repararam. É um ritual satânico típico. Os arpoadores responderam afirmativamente, com a cabeça, fizeram 3 incisões na carne pagã e ficaram temperadas nas farpas que haviam de ferir a baleia branca. Ou seja, as farpas do arpão foram temperadas no sangue aberto no corpo desses três, que fizeram voluntariamente. Ego non batizo te in nomine partes, sed in nomine diaboli. Segundo a correspondência de Melville Hawthorne, essa declaração de batismo é a chave do livro. Então, ego non batizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli. Não te batizo em nome do Pai, mas em nome do diabo. É isso que está escrito aí em latim. Não te batizo em nome do Pai, mas em nome do diabo. Ou seja, acabou de fazer o ritual satânico para satanizar, para tornar aquele instrumento, aquele arpão, que foi temperado com sangue humano, transformar aquilo num instrumento de ataque à baleia. Dá para alguém imaginar nesse mundo que esse homem representa o bem? É difícil, né, pessoal? Difícil. Tem um monte de gente que acha. Fugiu Acabe desesperadamente, enquanto o ferro nocivo, abrasador, devorava o sangue batismal. O Pepper se aproxima de outro navio, o Betchwood, mas seu capitão nada sabe para dele de Moby Dick, e o Pepper continua sua busca, matando mais baleias e enfrentando um tufão, a que o navio sobrevive. Starbuck, temeroso de a louca obsessão de Acabe acabar em desastre, cogita de matá-lo, depois recua. Com dificuldades na bússola, Acabe conduz a embarcação por instinto. Encontra o Rachel, cujo capitão relata ter acabado de perder vários marinheiros, incluindo seu filho de 12 anos, tentando matar Moby Dick. O capitão Gardner pede a Acabe que o auxilie a procurar por sobreviventes. Oferece até pagar pela ajuda, mas Acabe só pensa na perfeição. O capitão do Rachel explica. Não sairei daqui, dizia ele, enquanto não me disser sim. Comporte-se para comigo da maneira que desejaria que me comportasse para com o senhor.
catástrofe semelhante. Porque o senhor também tem um filho, ainda pequeno e obrigado agora, seguro no ninho do seu lar. Um filho da sua velhice. Sim, sim, vai ceder, vejo. Corram, corram, marinheiros, e estejam prontos para bracear. Bracear é ajeitar a vela, para que ela possa ir na direção que ele, capitão do Rachel, acha que estão lá os náufragos, né? O Moby Dick destruiu um daqueles botes, dentro do qual estava o seu filho de 12 anos. Basta, gritou a Caro, não toquem sequer um cabo. E logo, modulando prolongadamente cada palavra, acrescentou: Capitão Gardner, não o farei. Agora mesmo estou perdendo tempo. Adeus, adeus. Que Deus o abençoe, homem, e queira perdoar-me. Tenho de ir. Sr. Starbuck, olha o relógio da bitácula ali entre 3 minutos a partir desse instante. Previna todos os visitantes de que devem abandonar o navio e em seguida bracear outra vez. Este navio seguiu seu rumo. Porém, no seu curso vacilante, na sua marcha tortuosa, lamentável, disse claramente que aquele navio, que chorava tanta espuma, seguia sem consolo. Era Rachel chorando por seus filhos, porque se tinham ido. Uma das imagens mais tristes, mais melancólicas dessa história é a descrição do Rachel andando em zigue-zague, procurando os náufragos na água, né? O filho, né? E aqui é uma comparação com Raquel, da personagem bíblica. A Clara vai ler para vocês a nota. Em Jeremias está escrito: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. E em Mateus, no episódio da matança dos inocentes, está marcado: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Na verdade é Mateus citando Jeremias, né? E essa história é a seguinte: essa Raquel, a irmã de Lia, é aquela que acabou sendo casada com Jacó. As duas são filhas de Labão. Jacó queria casar com a Raquel. O pai obriga, né, a trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos e no final recebe Lia. Trabalha mais 7 para ficar com a Raquel e no final desse tempo fica com a Lia, com a Raquel. 14 anos trabalhando para obter a Raquel. E entre os filhos de Jacó, não é? O Camões tem talvez a mais bela poesia da língua portuguesa, né? Essa descrição dessa história. Não é? Isso. Talvez a mais bonita poesia. Não está no Lusíadas, é um soneto. É um soneto. Né? Lindo, lindo. E aí a Raquel é mãe de 2 filhos de Jacó, que é o José e o Benjamim, os 2 mais novos. José e Benjamim são filhos de Raquel. O problema aqui, a ligação simbólica, é que esses 2 aí, José e Benjamim, serão cabeças de 2 tribos que se perderão. E são essas tribos que se perderão porque irão para o cativeiro mais tarde, que se está referindo aqui como sendo a perda dos filhos, não é? Então a Raquel perdeu os filhos, do mesmo modo que muitos filhos irão se perder também aqui, de um certo modo. Não é isso? Então a simbologia aqui é com os filhos dos descendentes dos filhos de Raquel. Esse é o sentido. É claro que quando Mateus cita isso no episódio da morte dos inocentes, ele está usando apenas analogicamente essa ideia, né? De que Raquel está chorando ali também naquela hora, porque são crianças que estão sendo mortas, os filhos estão sendo mortos. Olha, qual é o filho que estava à morte? O filho do capitão Gardner. Esse era o filho que estava morto. Portanto, essa cena do Raquel se distanciando e andando em zigue-zague para procurar o menino é uma das cenas mais tristes do livro, é terrível, né? Esse momento do livro aqui. Mas continuamos. Mais à frente, eu fui ao encontro de Light, que havia perdido 5 homens para o Moby Dick, mas acaba não estar atemorizado. Ao contrário, excita-se com a proximidade crescente do inimigo. Finalmente, o tempo localiza a Baleia Branca e uma luta de morte começa. Após 2 dias de batalha, a vitória indiscutível do animal, conforme a descrição de um dos ataques frustrados. No momento que percebeu a catástrofe, a Caro, o primeiro a perceber a intenção do cachalote, tentou com a mão um gesto final para evitar que Bode fosse abocanhado. Porém, Bode deslizou ainda mais para o interior da boca do animal, inclinando-se ao mesmo tempo para um costado, o que fez a Caro perder o equilíbrio ao tentar o esforço decisivo e cair com o rosto no mar. Eles jogam os arpões na baleia, ela não sente nada. E ela emborca os botes onde estão os seus caçadores. Né? Moby Dick se afastou da sua presa, crestou na superfície da água e permaneceu a breve distância, mergulhando verticalmente nas ondas de sua cabeça oblonga e revolvendo ao mesmo tempo o corpo fusifório, de
modo que, quando levantou a fronte enrugada, uns 6 metros ou mais fora d'água, a vaga que subia e todas as ondas confluentes se romperam contra ela, arremessando como que por vingança. Como que por vingança, Como que por vingança isso, sua espuma e orvalha a uma altura ainda maior. Assim, numa tempestade, as ondas meio frustradas do canal se retiram da base de Eddystone, com o único objetivo de arremessar por cima do ápice a sua espuma. Fazendo uma comparação com uma geografia qualquer lá da região. Moby Dick, todavia, recuperando bem depressa a posição horizontal, começou a dar voltas e mais voltas em torno da tripulação náufraga, agitando lateralmente a água na esteira vingadora, como se preparasse para assestar outro golpe ainda mais mortal do que o primeiro. O espetáculo do bode em estilhaços parecia enlouquecê-lo, como o sangue das uvas e amoras derramado diante dos elefantes de Antíoco, no livro dos Macabeus. Entretanto, Acabe estava sendo afogado na espuma da cauda insolente do cachalote e muito estropiado para nadar, conquanto pudesse ainda manter-se flutuando no centro do tal redemoinho. Na sua cabeça parecia uma borbulha de água que a qualquer momento poderia rebentar. Da pouca quebrada do bote, Fedallah observava tranquilamente, sem curiosidade. Os demais tripulantes, pendurados na outra extremidade, nada podiam fazer para ajudá-lo, pois tinham de olhar cuidadosamente de si mesmos. Tão espantoso era o aspecto do cachalote branco, e tão velozes os círculos cada vez mais estreitos que formavam, que parecia precipitar-se horizontalmente sobre eles. Ainda que os outros botes, ainda ilesos, se mantivessem próximos, não se atreviam a penetrar dentro do redemoinho para fazer uso dos arpões, pelo receio que tinham de que assim dessem um sinal para a destruição dos náufragos. Acabe os outros que já se encontravam em tão grande perigo. Nem também, nesse caso, despertaria a menor esperança de escapar. De olhos fixos, pois, permaneciam na margem extrema da zona perigosa, cujo centro era então constituído pela cabeça do velho. A primeiro dia, acaba a primeira tentativa com o velho naufragado no meio do mar e com a baleia dando voltas em torno dele, de uma maneira com quem diz assim: eu posso matá-la a qualquer momento, só não faço ainda porque eu não estou com vontade. Esse foi o resultado do primeiro dia. No segundo dia acontece o mesmo desastre com a humilhação adicional, que a perna do Acabe sai do lugar e ele a perde também. A perna é retirada de novo, novamente retirada pela baleia. Ele é novamente mutilado. Agora a mutilação do próprio conceito da mutilação. No segundo ataque, o Fedallah desaparece, morre. Isso nos remete então para o terceiro ataque, que é o que vai ser descrito agora. Sargon pede em vão que Acabe suspenda a caçada, mas o capitão está irredutível e petrificado no seu objetivo. Deus Todo-Poderoso, exclamou Sargon, mostra que ainda que seja por um instante apenas. Nunca o capturarás, velho. Em nome de Jesus, acaba com isso, que é pior do que a possessão do demônio. Seguimos-o durante 2 dias, 2 vezes nos destruiu os bodes, até a tua perna foi arrancada pela segunda vez. A sua sombra maligna desapareceu. Todos os anjos bons se reúnem para fazer advertências. Que mais queres? Havemos de perseguir esse peixe destino até que ele devore o último de nós? Devemos esperar que nos arraste para o fundo do mar? Que nos rebote para o mundo dos infernos? É impiedade e blasfêmia continuar a caçá-lo. Saiba que nesses últimos tempos tenho me sentido impelido para ti, de modo estranho, a todo momento, desde aquele dia em que ambos vimos. Já sabes o que? Nos olhos um do outro. Porém, na questão do cachalote, teu rosto é para mim como a palma desta mão, um vácuo sem lábios nem feições. Acabe será eternamente Acabe, homem. Todo o ato será representado infalivelmente. Tu e eu ensaiamos 1 bilhão de anos antes de rolarem as ondas desse oceano. Louco, sou o lugar-tenente do destino, apenas cumpro ordens. A luta iria até o fim. Chega o terceiro dia. O arpão foi arremessado. O cachalote ferido correu para frente com velocidade fulminante. O cabo desenrolou, porém demais. Acabe curvou-se para evitá-lo. Evitou, mas uma das voltas lhe agarrou o pescoço e silenciosamente, como os turcos silenciosos degolam suas vítimas, foi arremessado fora do bote, antes que a tripulação notasse. Dessa vez o Acabe, agarrado no pescoço por uma volta da corda do arpão, e é tragado para dentro do abismo, ou seja, é estrangulado e tragado para dentro do abismo pela baleia. Em seguida, o pesado laço da extremidade final do cabo saltou como um dardo do carretel vazio, derrubou um dos remadores e, depois de açoitar as ondas, desapareceu nas profundezas. A tripulação do bote, tomada de pânico, permaneceu imóvel por um momento, e logo voltando-se. O navio? Santo Deus, onde está o navio? A vida humana, santo Deus, onde está a vida humana?
seria o melhor modo de transferir isso para a interpretação, né? A vida humana, meu Deus, onde está a vida humana? Lembre que o navio é a vida humana no mundo do caos. Se o navio está destruído, é porque o caos o engoliu. Né? O caos o engoliu o navio. Vamos ver. Bem depressa, através de uma atmosfera confusa, ofuscante, os tripulantes do bote distinguiram o fantasma oblíquo e esfumado do navio, como uma miragem de Fata Morgana. Fata Morgana significa italiano, né? Em português é Fada Morgana. Essa Fada Morgana é irmã do rei Arthur, meio irmã. É uma bruxa que não sabe se quer matá-lo ou se quer apoiá-lo. E é o nome de um fenômeno muito comum no sul da Itália, no estreito de Messina, que acontece também nos desertos, um fenômeno em que aparecem imagens fantasmagóricas no meio do mar, como se houvesse montanhas, por exemplo, palácios, e são todas ilusões de ótica. Então estamos aqui já no mundo da profunda ilusão de ótica, já saímos do mundo real e concreto, estamos aqui no mundo mágico de espectros que estão rodeando todas as coisas. Apenas os mastros mais elevados apareciam acima da água. Os arpoadores pagãos, cravados por fanatismo, fidelidade e destino nos seus postos, mantinham ainda o olhar fixo no mar. Então círculos concêntricos se apoderaram do navio solitário e de toda a tripulação, de cada remo flutuante e de cada haste de lança, e dando voltas e mais voltas numa única voragem, arrastaram consigo até o mais insignificante pedacinho do peso. O barco afunda e desaparece no abismo, com toda a tripulação dentro, como resultado dessa terceira tentativa. O barco inteiro, não é o bote, o navio inteiro. Enquanto as últimas comoções do mar se derramavam, misturando-se sobre a cabeça do índio descaída junto ao mastro grande, deixando visíveis apenas alguns centímetros do posto ereto e vários metros de bandeira que ondulavam tranquilamente sobre as ondas destruidoras, pelas quais quase roçavam. Nesse momento, o braço vermelho e o martelo paravam no ar livre, no ato de cravar cada vez mais firmemente a bandeira no único mastro que subsistia. O gavião do mar, que com voz de escadinha havia seguido o cruzeiro maior, na descida do seu posto natural, entre as estrelas, verificando a bandeira e importunando o tastego, introduziu involuntariamente a asa entre o martelo e a madeira. Ao sentir simultaneamente o estremecimento etéreo, o selvagem submerso, no seu último estertor, conservou o martelo paralisado aí. E assim a ave do céu, como grito de arcanjo, o bico imperial erguido para cima e toda a sua forma cativa envolta na bandeira de Acabe, afundou com o navio, o qual, como Satã, não quis descer ao inferno sem arrastar consigo a parte do céu, para não servir de alma. Porque a ave acaba sendo presa também naquela descida e desce um pedaço do céu que desce para o inferno junto com o pecado. Pequenos pássaros voavam, gritando sobre o último bocejo da voragem. Uma tétrica espuma branca bateu de encontro aos costados empinados e logo tudo se acalmou. E a grande mortalha do mar continuou a ondular, com a sua ondulação imutável, a mesma de há 5.000 anos. Supunha-se que o mundo tivesse 6.000 anos, que é a contagem bíblica aparente do mundo, 6.000 anos. Apenas Ismael sobrevive flutuando no caixão de Kitty e é resgatado pelo Rachel. O errante Rachel, voltando em busca de seus filhos perdidos, apenas encontrou um outro órgão. Então, gostaram dessa história, professor? Não é bonita essa história? A história é poderosa, né? Isso aí não é pouco, não. Não foi um pouco surpreendente? Vocês imaginavam que era tudo isso? Ninguém imagina, né? Esse é tipicamente o livro que será subestimado, porque todo mundo acha, é aquele efeito que eu já contei para vocês, né? Aquele efeito de todo mundo achar que a história é conhecida e que é um livro para adolescente, livro infanto-juvenil, não é? O livro da coleção Aventuras, né? Quando na verdade é um livro metafísico extraordinariamente denso, importantíssimo. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso agora? Vocês topam? Temos tempo. Olha que beleza. Eu queria começar retomando a história de Ismael, porque aquela história de Ismael, de alguma maneira, também é a chave do enigma. Ismael é filho de Abrão com Agar. Ele é o filho que foi rejeitado pelo espírito, pelo pai. Portanto, Ismael não foi recebido pelo pai. E não tendo recebido pelo pai, ele se torna o quê? Um sujeito que vagueia pelo deserto. Essa é a descrição bíblica do destino de Ismael.
Não é o caso de Isaac. Isaac é o sujeito que é aceito pelo Espírito, que o recebe, o aceita e o agasalha, e que, portanto, irá, a partir dessa sua existência, ele irá se transformar um pouco mais para frente num candidato à Terra Prometida. A Terra Prometida, se na Bíblia é representada por um pedaço de terra, é claro que nós aqui já estamos em condição de olharmos para isso mais simbolicamente e imaginar que a Terra Prometida é o céu. Por que é o céu? Porque aquilo que está em sintonia com o Pai, com o Espírito, portanto, aquilo vai para o céu. Não é? Ir ao céu significa o quê? Apenas realizar a natural decorrência da união entre o Filho e o Espírito, entre o Filho e o Pai, ou seja, da união do homem com o Espírito. Por isso é que você tem essa ideia de povo escolhido. De alguma maneira é essa ideia, alguém demonstrar esta união, demonstrar esta equivalência, esta equação, passa a ser, digamos, simbolicamente o papel civilizatório do povo judeu. O outro não tem a mesma sorte, porque o outro é rejeitado sem que ele tenha feito qualquer coisa contra. Veja, o que é importante é que o Ismael não fez isso porque era um sujeito mau, que fazia coisas más, porque era delinquente. Ele era um sujeito que de alguma maneira não agradou a Deus, ou porque Deus achou que não devia ser ele escolhido, porque ele não tinha as condições. Ele é rejeitado pelo pai e mandado errar pelo deserto, que faz com a sua mãe. Não é isso? A mãe não o deserta, a mãe não o repudia. Quem repudia é o pai, portanto é o Espírito. É preciso que vocês compreendam bem o significado simbólico dessas duas situações, porque no fundo essas duas situações são a situação típica da vida. A vida humana é assim, você às vezes é aceito, às vezes você é rejeitado. Não é assim que a vida humana é, realmente, concretamente? Ou alguém aqui vai me dizer que é sempre rejeitado? Ou você me dirá, ao contrário, que você é sempre aceito e sempre bem recebido e sempre faz tudo o que você quer? A vida humana não é uma mistura dessas duas coisas? É ou não é? Não é? Pois é isso que se representa simbolicamente, digamos, esses dois primos. Eles são irmãos, né? Eles são irmãos por pai de pai. Abraão, Isaac e Ismael são irmãos por pai de pai. Eles têm, portanto, um parentesco claríssimo de sangue. Eles não têm um parentesco longínquo, têm um parentesco real e de sangue. E, no entanto, embora tenham um parentesco sanguíneo, eles têm destinos muito diferentes. Ora, o que é que pode acontecer para atrapalhar os planos de um e do outro? Aquele que está no deserto procurando um pai, afinal de contas, já que ele está mandando embora, ele vagará pelo deserto à procura de alguma coisa, não é isso? Olha, é o nosso Ismael aqui que passa a vida, que vai para o mar, vai vagar no mar para ver se encontra alguma coisa lá. Para ver se o mar, naquele modelo do Narciso, será capaz de apresentar a ele um retrato da vida, como que por reflexo, porque ele precisa entender o que está acontecendo. Por isso é que o Ismael é um sujeito que se põe sempre numa postura muito alta de horizonte de consciência. Ele tenta entender todos os elementos que estão aí a partir de um quadro maior. Não é isso? Né? A partir de um quadro maior. Ora, o outro, que é o Isaac, que é aquele que não foi rejeitado e que, no entanto, recebeu de cara, né, o amor paterno, ou seja, a receptividade do Espírito, e que, portanto, será possível mais tarde, porque a ideia da Terra Prometida é só lá com pacto com Moisés. Isso irá acontecer depois da saída do Egito, não é? Mas as possibilidades de haver a promessa, o acordo com Deus, estão presentes apenas aí já no início, porque é preciso que haja, portanto, uma união entre o Espírito e o homem para que possa haver esse pacto, porque se não houver uma sociedade de alguma maneira, não há pacto possível. Não é? Quer dizer, a ideia russoniana de que a sociedade é feita por pactos é uma das ideias mais bobas e mais ingênuas que existem. Que para você poder ter um pacto jurídico, um contrato entre indivíduos, o pacto social, por exemplo, os indivíduos combinam de poder existir em conjunto do modo como existem. Para que possa existir isso, tem que haver antes uma sociedade.
Porque isso não pode criar a sociedade em si própria. Para que possa haver um pacto social, tem que haver antes uma sociedade. Portanto, se há um pacto entre os judeus e Deus, é porque antes havia entre eles uma espécie de sociedade qualquer. Ora, mas essa sociedade que tem que haver antes nunca é uma sociedade no sentido jurídico da palavra, nunca é uma sociedade econômica, é sempre uma sociedade de consciência. Não é? O que faz com que seja possível ter uma sociedade pactuada entre si é, por exemplo, haver entre os indivíduos dessa sociedade alguma unificação espiritual, senão não há. O que faz gerar a sociedade do ponto de vista factual é uma unificação espiritual que existe antes. Portanto, a unificação espiritual entre Isaac e Deus foi absolutamente imprescindível para que pudesse haver depois o pacto entre Moisés e Deus, senão não teria havido. E essa unificação espiritual acontece a partir do momento em que, simbolicamente, Isaac não é rejeitado, mas Ismael é rejeitado. Não é? Ora, aquele que vagueia pelo deserto é capaz de encontrar eventualmente o Espírito? Mas certamente que é. Tanto é que os árabes, que são os descendentes de Ismael, encontrarão o islamismo mais para frente. A descoberta do islamismo, a descoberta do Espírito. Não é? Qual é, no entanto, a possível distorção que pode haver nisso? Se você encontra o Espírito um dia, depois de passar todo esse tempo no deserto, qual é a possível rebelião que possa haver daquele que encontra o Espírito tardiamente? É a rebelião da vingança, da sensação de ter sido tratado diferente, de que, afinal de contas, o seu pai demorou muito para reconhecer você. Imagine um filho que tenha passado a vida inteira reclamando que o outro é que recebe tudo e ele não. Muito bem, né? E qual é a possibilidade de distorção daquele que recebeu logo cedo a herança, a união entre o espírito e a sua existência, e que recebeu isso rapidamente? Qual é a possível distorção que isso tem? A soberba, primeiro dizer eu sou melhor que os outros, mas há uma distorção muito pior ainda do que essa, que é o repúdio a esse presente muito prematuro, como que a não compreensão do sentido que isso tem. E aí é que você verá e entenderá finalmente o que o René Guénon disse sobre o judeu desgarrado, porque o judeu fora do judaísmo, quer dizer, o judeu que de alguma maneira repudia o judaísmo, ou seja, o judeu errante, no sentido não agora errante no sentido de Ismael, mas no sentido errante no sentido religioso da palavra. Esse judeu errante é, de acordo com o René Guénon, a maior fonte de doutrinas diabólicas que há. Todas as doutrinas que têm um componente diabólico no século XIX, por exemplo, tem um componente assim, dessa maneira. Por exemplo, o judeu errante é perigosíssimo, de acordo com o René Guénon. Diz assim, porque a única maneira que tem de você continuar mantendo o direito à terra prometida é a perseverança na ligação espiritual com Deus, aquela que foi feita desde o início. Portanto, o que você tem aí são dois componentes de natureza, digamos, herética, né, no sentido amplo da palavra herético, que estão presentes nessa história. Ora, qual é a essência dessa história? Essa história é a história da condição humana. A condição humana é a de um barquinho que navega no mar do cosmos, no mar da vida real, na vida complexa, incompreensível. Esse mundo no qual o barquinho navega é um mundo que não pode ser compreendido na sua totalidade. Ele não é um mundo que possa ser acessável por qualquer pessoa a qualquer momento. Ele é um mundo cheio de mistérios. Quando você está procurando um sentido espiritual para isso, como Ismael faz, o que você pode ter é esse ar irônico que de vez em quando ele tem. Ele de vez em quando olha para isso no mar irônico, mas percebam que ele está procurando um todo. O Ismael procura, como uma visão do conjunto, entender o todo da situação. Nesse ponto de vista, ele está cumprindo o seu destino histórico, na medida em que ele representa
o sujeito que, não tendo a espiritualidade garantida, tendo sido recusado pelo pai, precisa encontrar alguma coisa no mundo para substituí-lo. O outro, o Acabe, que representa quem o Acabe? Um rei judeu mau. O que é o rei judeu mau? Por que ele é mau? Porque ele quer implantar o culto a Baal. Olha, o que é o culto a Baal? O culto a Baal é o culto a um ser, a uma entidade da terra, uma entidade maligna, abismal. Portanto, o outro, embora tenha sido, em princípio, atendido com a aceitação da sua filiação a Deus, portanto ao Espírito, é o quê? É o negador dessa ligação e tenta fazer o quê? Tenta negar o Espírito e produzir uma sociedade com a Terra. Não é isso que faz o Acabe? É isso que ele está fazendo? Olha, o que o Acabe quer fazer? O Acabe quer conquistar a Terra, quer conquistar o cosmos, quer conquistar aquilo que ele não entende. O Acabe é um modelo do prometanismo humano, da incapacidade do homem tem de pensar nos seus próprios limites, na sua incapacidade de sentir-se como criatura. Portanto, o Acabe é essencialmente um gnóstico, é essencialmente um sujeito soberbo, que acha que ele é que define o que é bem e o que é mal, acha que é ele que está iluminado pela tarefa de produzir este ataque ao desconhecido. Matar a baleia significa dominar o cosmos. Ismael não acredita nisso, porque, afinal de contas, ele não tem que abandonar nada, ele é aquele sujeito que foi repudiado desde o início, e ele, afinal de contas, não tem dentro disso nenhum componente de rebelião. Ele não tem rebelião nenhuma. Ele tem um certo cinismo perante as questões da vida, porque, afinal de contas, ele está olhando a vida de um panorama muito mais alto, de um ponto muito mais privilegiado do que o Acabe. No entanto, o Acabe está produzindo o quê? Está produzindo a tentativa de conquistar, de dominar e de vencer a natureza representada, não a natureza no sentido ecologista da palavra, mas a natureza das coisas. Ele não se conforma com o fato de que ele não tem uma perna, ele não entende por que isso aconteceu com ele, ele está rebelado contra o destino que ele vê incorporado naquela baleia, como sendo apenas a baleia é apenas a aparência que as coisas têm. Ele diz isso textualmente. Em dado momento ele diz, olha, no fundo, tudo que existe e está apenas escondendo alguma coisa que só é visível atrás daquelas coisas. A revolta humana, prometeica do Acabe contra a estrutura da realidade e o cosmos, o modo como foi feita, é que tem que ser combatida. É combatida por quem? Primeiro pelo Elias, mas o Elias não embarca. Depois é pelo Starbuck. Esse fará o mínimo de reação possível. Mas a reação que o Starbuck é capaz de fazer é muito pequena. O Ismael não tem nenhuma reação, porque ele é apenas um observador distante. Ele é um gourmet, ele não é nada, não manda nada, não tem nenhuma importância na história. Ele é apenas um sujeito que está vendo tudo. Ele só consegue ver tudo porque ele é um órfão. Porque ele é um órfão do espírito. Porque ele é um sujeito que não foi, de alguma maneira, é um pária. É alguém que está solto na vida humana, ele não tem autonomia nenhuma, ele está, portanto, livre de alguma maneira para olhar para o panorama sob diversos ângulos. E esta tentativa, portanto, do Acabe, essa tentativa soberba de dominar o destino, de dominar o modo como as coisas são, ou seja, de dominar a realidade da natureza, é uma tentativa que irá até o fim sem que possa ser obstaculizada por ninguém. Quando ela chega no fim, ela é coroada com a destruição do próprio ser, ou seja, o homem se autodestrói quando faz isso, porque o ser humano não é capaz de fazer uma coisa dessa, tendo em vista o tamanho que essa coisa tem na sua grandiosidade. Se você comparar o Behemoth, o Leviatã, e aí é preciso tomar cuidado porque, de modo geral, compara-se o Leviatã com a natureza no sentido físico e o Behemoth com o ser humano. Mas, no caso, no livro de Jó, parece que é o contrário. No livro de Jó é assim. Aqui parece que se faz o contrário. Quer dizer, não é que se faça o contrário, mas é assim. O Behemoth não é citado aqui em nenhum momento. E o que o Leviatã representa aí são as forças naturais, um monstro que é a natureza,
que é incompreensível, inacessível, incapaz de ser, no fundo, perscrutado. É imperscrutável. Lembra? Estava essa palavra aí no texto. E o que o acaso representa é a empáfia humana, a soberba humana de querer controlar isso. Pois não é possível que o Behemoth vença o Leviatã, como também não é possível que o Leviatã vença o Behemoth. Em última análise, no fundo, esses dois aí vão virar churrasco. São dois monstros que virarão churrasco no juízo final. Até então, a condição humana será uma eterna luta contra essas duas coisas, uma eterna luta contra as forças que são tão poderosas quanto ele. E essa é a razão pela qual o Acabe perde. O que é perder? Perder é mergulhar no abismo. Ou seja, ele havia renegado a espiritualidade, ele renega o sentido daquelas coisas todas e torna-se então soberbamente obcecado com a ideia de conquistar aquilo que não é possível ser conquistado pelo ser humano. Quando ele empreende essa ideia até o último limite, até o limite dela, ele é destruído e tragado pelo abismo. Ser tragado pelo abismo é ser transformado em coisa, ser coisificado, foi para o fundo do mar, distante na direção contrária ao dos mastros do navio. Ora, apenas Ismael se salva. Flutuando no quê? Flutuando no caixão de Quepé. E por que é que ele flutua no caixão e se salva? Porque o caixão, de alguma maneira, simboliza o lenho da cruz, por exemplo. Aí a ligação, aí há uma analogia muito clara entre o caixão do defunto, feito de madeira, simbolizando o lenho da cruz, ou seja, onde for possível manter a espiritualidade em dia, o mínimo que foi, era possível escapar daquele processo. E, no entanto, ele só sobrevive por quê? Porque ele é apenas um órfão. Quando Rachel descobre, quando Rachel o recolhe, recolheu apenas mais um órfão. Ou seja, a condição humana continua do mesmo jeito, exatamente como estava antes de tudo isso acontecer. Não é possível, portanto, tornar a condição humana positiva pela destruição dos elementos, pela contestação da estrutura da realidade. Não há nenhuma conotação ambientalista nisso, por favor, tá? Reparem que não é possível argumentar ambientalisticamente nesse livro, por mais que, até que não fazem muito, os ecologistas sabem que não dá. Não é? Não há aqui nenhuma noção de respeito à natureza. Não é a natureza em si própria que está aqui em questão, mas é a estrutura da realidade contra a qual não há nenhuma possibilidade de nós nos rebelarmos. A rebelião contra a estrutura da realidade é aquilo que faz o Capitão Acabe. Ele o faz porque ele está sendo inspirado demoniacamente. Porque ele foi tomado de uma deliberação demoníaca que faz o quê? O demônio tem duas estratégias. A primeira estratégia é dizer que você mesmo é Deus. E a segunda estratégia é dizer que você é mesmo, que não há nada, porque Deus, afinal de contas, não existe. Portanto, você é apenas mais um sagui que anda de duas pernas por aí, um sagui grandão assim, e que no fundo é apenas um tipo de orangotã. É isso que fundamentalmente é estratégia demoníaca. Pois o nosso capitão Acabe está inspirado pelo demônio, e ele comete os dois grandes pecados que são possíveis naquele contexto da descendência de Abraão. O contexto da vingança, a vingança por ter acontecido com ele o que aconteceu, e é isso que inspira, digamos, mecanicamente a história, e o contexto da rebelião contra a sua própria condição, que é o contexto da negação da existência da transcendência. Porque ele colocou-se na posição de transcendência. Agora ele é transcendente, ele é como se fosse um próprio Deus. Ele tem os dois componentes de rebelião presentes na sua ação. E é essa a história da humanidade incapaz de entender a sua própria existência e o que a transforma numa humanidade suicida. Isso que está aqui. A morte do Pecode, a morte do grupo, com exceção do Ismael, porque alguém tinha que ficar para contar a história, embora ele continue órfão, ou seja, nada disso ajudará, a não ser em aumentar a orfandade do ser humano, porque é o que ele é órfão. Órfão de pai, ele foi o rejeitado pelo espírito, pelo pai lá no início. Embora ele continue órfão, ele ainda pode continuar vivo. No entanto,
ao empreendimento de soberbo humano, que é que o Acabe representa, é absolutamente incapaz de dar certo. É isso que significa a vitória do Moby Dick. É a vitória do Leviatã contra os esforços do Behemoth. Eu dizia para vocês o contrário. No Jó aparece que é o contrário. No Jó dá toda a impressão de que o Behemoth é a natureza e que o Leviatã é o ser humano. Embora aqui esteja sendo usado ao contrário. Aqui a conotação é de que o Leviatã é a natureza no sentido amplo da palavra, não só a natureza no sentido de physis, como Aristóteles dizia, mas no sentido de estrutura geral da realidade, aquilo contra a qual o Acabe se rebela, porque o Acabe não aceita a estrutura geral da realidade. É isso que ele quer destruir. É o sonho humano de reescrever o modo como o mundo é, que o Acabe simbolicamente transforma na tentativa de destruição de um elemento da natureza chamado Moby Dick. Ismael não cai nessa, porque Ismael não está motivado pela necessidade de negar alguma coisa. Afinal de contas, ele já foi recusado, ele já está fora Israel já caiu fora do processo. Ele já está olhando as coisas de um panorama superior, em que ele enxerga as coisas como ele lá em cima do mastro, em vez de olhar o ponto branco na água, olhava para o conjunto maior de todas as coisas. Ele era incapaz de enxergar a baleia, porque a baleia não está no horizonte de consciência do Ismael. O Ismael está, portanto, ele só é capaz de contar a história porque ele está no horizonte de consciência mais alto que os outros, porque senão não seria capaz de contar a história. Se fosse um outro contando a história, ele diria assim, bom, aí teve uma briga, aí não sei o que, ele jamais faria qualquer comentário de explicação, né, do que havia acontecido ali. No entanto, ele interpretou todo mundo sob um ponto de vista metafísico. O Ismael interpreta tudo sob um ponto de vista metafísico, porque ele é o órgão que está por própria conta e que, portanto, tem a visibilidade do conjunto, mesmo que seja uma visibilidade amarga, mesmo que essa visibilidade tenha em si alguma coisa de amargura e de tristeza. Essa amargura e tristeza que ele tem, que ele transforma em ironia, é uma espécie de amargura existencial do ser humano. Aí vocês entendem por que o Albert Camus acha que esse livro aqui é o livro central do existencialismo. Porque para o Albert Camus, a vida do homem é essa absurdidade que nós acabamos de ler, que está aqui descrita nessa impossibilidade de dar conta das coisas, e que gera sempre órfãos, pessoas então que existem fora de um contexto, ou seja, todo mundo nesse mundo é um pouco perdido, como o Ismael, que de vez em quando faz qualquer coisa assim. O Ismael é o modelo do existencialismo camusiano. Cuidado, porque o existencialismo sartreano é outra coisa, e o primeiro cuidado que tem que ter com os existencialismos é que os existencialismos são um por pessoa, né? Então tem o de Heidegger, tem o de Camus, tem o de Sartre, tem o de Merleau-Ponty. Cada um dos grandes, digamos, intelectuais aí do século XIX e XX, sobretudo XX, fizeram uma expressão própria do seu próprio existencialismo. O existencialismo camusiano é esse, é do homem incapaz de vencer a batalha da vida, o homem que será sempre um pedacinho de madeira numa tormenta no oceano. É esse homem que não vencerá Moby Dick de modo nenhum. É esse homem que estará sempre naufragado, segurando num pedaço de madeira. Essa é central a ideia do existencialismo. Já que o mundo é assim, e que isso é uma absurdidade, o que fazer nesse contexto? É a pergunta que Camus quer responder com a sua obra. O que fazer dentro desse contexto? Entendem agora por que os existencialistas gostam dessa história? Sobretudo Camus, a coloca no topo das histórias. É essa história que melhor revela a existência humana. Nós podemos concordar com ele sem nenhum problema, porque de fato essa é uma história que revela como poucas a estrutura da condição humana. O que talvez a gente não consiga fazer é concordar com todas as terapias que ele indica, porque concordar com o diagnóstico de uma doença pode ser fácil, o problema é saber se não há mais de uma terapia possível. O que talvez esteja equivocado no caminho, de certa maneira, seja a terapia, que ele imagina que seja assim, comportar-se como um Merceau.
Não é? Nem o Ismael comporta-se como o Merceau. O Ismael não se comporta como o Merceau. Ele tem consciência da realidade. Perder a consciência moral completamente, como o Merceau faz no estrangeiro, é muito menos do que o Ismael faz. O Ismael pode ter, assim, um distanciamento irônico sobre a vida. Afinal, tem um certo direito. Ele é o filho rejeitado, aquele que o espírito abandonou por obra da decisão do próprio espírito. Não é? É claro que num contexto de consciência alta, é preciso compreender isso sempre simbolicamente, porque no fundo a condição humana que é assim, nós somos uma mistura de abandonos e recepções. A nossa vida é um conjunto de situações em que nós somos recepcionados e um conjunto de situações em que nós somos desprezados. E esse conjunto de abandonos e recepções é a estrutura essencial da vida. Seja como for, qual tenha sido o seu caso, qual tenha sido aquele caso especificamente, sempre haverá em torno dessas ações de abandono e recepção alguma coisa que as unifica. E essa coisa que as unifica só pode ser compreendida a partir de um horizonte de consciência muito mais amplo, que é aquele que nessa história só o Ismael é capaz de ter, porque o Starbuck ele é um defensor dos conceitos cristãos nos quais ele foi criado. Quer dizer, o Starbuck ele vê o anticristianismo daquilo tudo, quer dizer, a barbaridade moral que aquilo representa, e só consegue reagir como? Reagir com uma objeção de natureza religiosa. Né? Mesmo o Elias é um sujeito já que tem uma noção mais de ironia do que propriamente de profecia. De todos os personagens, a que tem a maior consciência é o Ismael, sem dúvida nenhuma. Mas é uma consciência estéril, porque é a consciência do homem consciente que, no entanto, estará completamente sozinho e completamente incapaz de conseguir qualquer processo. Essa é a consciência do Ismael, é uma inconsciência amargurada, ela é amargosa, é uma consciência triste e desanimada, porque o livro, no fundo, não traz nenhuma esperança no final do túnel. A última linha do livro é, quando Raquel encontrou aquela pessoa, né, aqueles despojos, encontrou apenas mais um náufrago, mais um órfão, né, mais um órfão. É isso que Ismael é o órfão, que é a essência da condição humana, que os existencialistas transformarão na pièce de résistance, no centro da sua doutrina. Todos eles irão fazer isso, de modos diferentes, com abordagens diferentes, mas o que é existencialismo? É isso. A existência humana é essa existência solitária e inútil, não é capaz de haver nada que se possa fazer sobre ela, a não ser vivê-la com dignidade, diz o Camus. Não é? O Camus acha isso. O Jean-Paul Sartre já acha que é um negócio bacana é você aderir ao PC, a um partido comunista e matar aí uns milhões de pessoas. Bom, são duas maneiras diferentes de ver o mundo. O Jean-Paul Sartre não tinha razão, não é? Tanto é que eles acabaram brigando justamente por essa diferença de abordagem. Mas o Camus, de certo modo, é muito nihilista também. De certo modo, também é isso. Né? E o Camus é apenas, se vocês lembrarem da Peste, né? A Peste é um romance que quer dizer que a Peste acontece agora em São Paulo, no sábado que vem. A Peste é o romance que quer dizer o seguinte, quer dizer que apenas aqueles dois que resolvem, o médico, né, o Torrier, e não lembro do outro que era do teatro, apenas esses dois que decidiram arriscar a vida para resolver o problema é que deram certo, de fato. Não é? Só que, no fundo, é um heroísmo muito pessoal, um heroísmo individual, completamente destituído de um sentido maior que ele não é capaz de ver, o Camus não é capaz de ver, porque, de certo modo, o Camus tem menos horizonte de consciência do que o próprio Ismael tem. O Ismael tem mais horizonte de consciência do que o Camus tem. Consegue enxergar mais o conjunto do que o Camus consegue. O Camus consegue imaginar as ações heróicas, mas não consegue examinar o sentido das ações heróicas. Portanto, ele não foi capaz de aproveitar o livro inteiro por mero preconceito. Apenas porque, afinal de contas, num mundo tão absurdo como esse, não pode existir Deus nenhum. Logo, as coisas não podem ter nenhum sentido de fundo, porque para que houvesse um sentido de fundo, alguma coisa que unificasse coisas tão diferentes, teria que haver uma entidade unificadora. Se você não acredita nela, então desaparece completamente a possibilidade de ver o sentido conjunto, que é aquilo que o Ismael ainda consegue ver. Não é? O Ismael consegue ver isso.
Ele é um sujeito que se revela pouco religioso o tempo todo. Pois ele é pouco religioso porque no fundo, ele é apenas ele é um andarilho da vida, ele é um andarilho nesses mares, ele é alguém que está flutuando e tentando entender. Essa é a diferença do Ismael para os outros. O Acabe é um revoltado metafísico. O Acabe não aceita a existência da estrutura da realidade e resolve destruí-la para colocar talvez uma outra coisa no lugar, ou seja, ele resolve combatê-la, transformando-a simbolicamente numa caça, num alvo de uma caçada, que é a baleia Moby Dick, que o mutilou, ou seja, ela tem todas as condições para ser eleita esse objeto de ódio que ele tem, não só com relação à baleia em si própria, mas com relação à sua própria condição humana. O que o Acabe detesta e odeia é a sua própria condição humana. E essa condição humana que ele detesta e odeia é que ele imagina poder mudar com a destruição simbólica do que a simboliza, que é a baleia poderosa, o Moby Dick, a baleia branca. Pois isso é rebelião metafísica, nada mais do que isso. É a rebelião do ser humano contra a sua própria condição. E é isso que o Elias quer impedir que ele faça, que o Acabe faça lá, que quando o Acabe bíblico tenta transformar a religião judaica num culto ao Baal, ou seja, um culto a um ser demoníaco, diabólico, que entre outras coisas, exige sacrifícios humanos. O culto ao Baal é um culto sangrento, sanguinário, sacrifícios humanos. Toda vez que você encontrar qualquer sociedade que tenha sacrifício humano, qualquer uma, você pode ter a certeza que ali está uma sociedade em total decadência. É aquilo que ela está vivendo, uma espécie de final dos seus tempos. Quando os espanhóis chegaram na América Central e descobriram que aqueles astecas, incas, maias, enfim, faziam sacrifícios humanos, foi muito fácil para que eles os derrotassem, porque afinal eles já estavam corrompidos por dentro. Essa é a tese, aliás, do filme Apocalipto, do Mel Brooks, que não é a tese dele, não foi ele que inventou, na verdade é uma tese antropológica, de que quem destruiu aqueles povos não foram os espanhóis, mas eles implodiram porque eles já estavam completamente carcomidos. Não é como um negócio que se arrebenta sozinho. Não é? Em toda a cultura grega, por exemplo, o sacrifício humano é abominável. Tanto é que por causa do sacrifício humano que Agamenon faz da sua filha Ifigênia, a sua 20 anos depois, 10 anos depois, a própria destruição de Agamenon, o crime, né, da matança do rei, como se aquilo tivesse sido um crime imperdoável. Para um grego, o sacrifício humano é abominável. Para os judeus também. Tanto é que quando Abraão vai matar Isaac, aparece um anjo e troca o menino por um cordeiro, que é o mesmo cordeiro, aliás, que teria sido dado lá como oferenda de Abel para Deus, no início do Gênesis. Aí há uma ligação entre essas duas coisas aí. Portanto, sacrifícios humanos são a coisa mais abominável que você possa imaginar em termos de religiosidade. Abominável, quando digo abominável, digo no sentido técnico da palavra. Não é isso não, e não no sentido emocional da palavra. Abominável no sentido de que são cultos demoníacos. Só os cultos demoníacos lidam com sangue humano. Apenas esses. Não é? E, portanto, mais demoníaco do que esse Acabe é impossível imaginar. O sujeito que tempera a espada no sangue dos outros seres humanos. Não é? Veja, a ligação de amizade que há entre o Ismael e o Quequeg né, é uma ligação que só pode ser cumprida da seguinte maneira. Quando os dois se defrontam com a possibilidade de navegar no Pequod, ou seja, de fazerem a viagem juntas, quando eles dois percebem que, embora estejam em níveis muito diferentes de civilização, ambos são seres humanos, é como se aquilo representasse, aquela ligação entre os dois representasse a confirmação de que todo mundo é ser humano, independente do seu grau civilizatório. Se o inimigo é comum, ou seja, se o mar e os seus perigos são um inimigo comum, por que não haveria então uma união de amizade entre os dois? Eles se associam porque aí está se manifestando e ficando cada vez mais claramente estabelecido
esta luta que haverá entre o homem e a estrutura da realidade e a condição humana. A luta como é que ela se manifesta? Então, um grupo de homens num barquinho que tem a chance de conviver com a condição humana, ou seja, de viver com ela e serem capazes de dar com ela de alguma maneira, e, por outro lado, de cultivarem o sonho enlouquecido de destruí-la, controlá-la, mudá-la de igual maneira. A união nos três barcos entre os civilizados e os civilizados é apenas a demonstração de que a condição humana, na verdade, é comum a todos, e não há aí nada que tenha a ver com civilização. Não é a civilização que retirará o homem da sua condição humana. Portanto, as coisas estão equivalentes aí, seja qual for o grau civilizatório que você possa imaginar. Esta história, que é uma história de teor metafísico, me parece muito, muito clara, e que é uma história com uma capacidade de descrever como poucas a realidade da vida humana, tal como ela é na sua estrutura. Ela começa nos dizendo que a gente nessa vida ou é Isaac ou é Ismael, às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Não é? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Quando você é Ismael, quando você for rejeitado, é essa hora de você pensar em por que foi isso. Portanto, é aí nessa hora que você deve ser reflexivo e ser capaz de pensar sobre a vida. Portanto, toda a rejeição, em última análise, tem um sentido de incentivar a compreensão daquilo pela qual foi. Ou seja, toda a rejeição te obriga a subir mais um degrau no teu horizonte de consciência. Subir no máximo possível, no mais alto mastro, para lá de cima você poder enxergar o que está acontecendo. E se você recebeu o presente da espiritualidade dada de graça, ou seja, se você é Isaac, que foi aquele que não foi rejeitado, os dois foram rejeitados ou não rejeitados, sem que tenham feito nada, nenhum nem outro, a favor do seu destino. Todos os dois receberam isso como destino. E é assim que você recebe o destino da vida. Você recebe esse destino sem fazer nada a favor dele. Você lembra de ter feito alguma coisa por ter nascido do jeito que você é? Claro, se você for espírita, você pode muito bem inventar uma história daquela fantasiosa. O sujeito nasceu sem orelha, porque na outra encarnação ele era um professor primário e vivia puxando a orelha das crianças. Então agora, por causa disso, ele nasceu sem orelha. Aí a gente vai concordar, assim, para você, afinal, não morder ninguém, de raiva e tal, mas, enfim, a gente aceita essa explicação, assim, com uma amizade, mas não é uma explicação de verdade. Não é isso? Acontece com você o tempo todo coisas que você não entende. Essas coisas são esse enorme mistério que cerca tudo. Essa enorme ambiguidade que cerca tudo. Pois a sua missão dentro dessa ambiguidade toda é imaginar-se sempre que você é um sujeito no deserto. Mas, ao mesmo tempo, imaginar que, de alguma maneira, essa sua posição no deserto é uma posição amorosa. Porque se você está no deserto, é porque de alguma maneira Deus quis que você estivesse lá. Portanto, a sua própria solidão, a sua própria orfandade é, de alguma maneira, alguma coisa que é em si boa e que deve ser considerada como tal. Mas se você não tem esse horizonte de consciência grande, que possa fazer com você entender isso, aí o que acontece com você é que essa orfandade gera a revolta, é a rebelião e o desejo de vingança. E é isso que faz o Acabe, ele está motivado por esse desejo. Mas a orfandade, em si própria também é uma condição divina. Portanto, num aumento do horizonte de consciência, que é o que o padre Maple diz para você fazer, que é que o Ismael diz para você fazer muitas vezes, essa situação de destruição, essa situação negativa, de alguma maneira também é uma situação amorosa. No fundo, é como se nós devêssemos ser uma mistura de Ismael e Isaac. Se for levar a mitologia bíblica ao pé da letra, que é assim: nós somos sempre sozinhos. Nós estamos solitários nesse mundo, vivendo sozinhos as circunstâncias e as situações da nossa própria vida concreta. Mas nós estamos também fazendo isso num contexto amoroso. Porque por mais que você viva circunstâncias difíceis e complexas, no fundo há aí uma amorosidade implícita em todas as coisas, que é aquela que você deve contar
que você tem. Portanto, é possível vaguear pelo deserto, é possível ser rejeitado pelo pai, sem, no entanto, você destruir a sua própria existência humana. É possível você vaguear pelo deserto e, mesmo assim, considerar-se amorosamente dependente do pai. Ou seja, considerar que dentro da atitude do seu pai deve ter alguma coisa que é boa, que é positiva e que é a origem que vê nisso algum valor que você é incapaz de ver. Pois é isso que esse livro está nos contando. Em outras palavras, é para isso que ele foi escrito. E ele não tem absolutamente nada a ver entre o embate entre o bem e o mal. Ele não é um livro de aventuras, ele é um livro que descreve o coração da própria condição humana. E por causa disso, é um livro imortal que nunca sairá do cardápio. É um livro que existirá para sempre. Enquanto houver gente, existirá esse livro. Contanto que a gente se deu o trabalho de entendê-lo. Porque o problema é a gente fazer de conta que ele não diz nada disso. Né? Como vocês viram, é de uma obviedade incrível, porque ele é de uma clareza simbólica inacreditável. Não sei se vocês se deram conta disso. Quando você para pensar um pouquinho, tudo fica claro como a luz do dia. É isso? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Pois não. Gostaria de comentar na leitura que você colocou atenção, quando ele fala que a ilha não está no mapa, mas os lugares visitados muito estranhos. Porque tudo isso que acontece com você nesse mundo aqui embaixo é uma espécie de ilusão. Né? É uma espécie de ilusão, é uma espécie de como é que se diz? As coisas que parecem reais não são tão reais quanto parecem. Não é isso? As coisas que parecem reais não são reais. E as coisas que são reais não estão no mapa, porque elas estão numa outra esfera transcendente que não é essa esfera aqui. Portanto, o que Ismael está dizendo é de que entre as ambiguidades do mundo, entre as dificuldades de entender o mundo, está esta ambiguidade geral que as coisas têm, de que o que parece real não é, e aquilo que parece real é. Por isso é que o livro vai entrando lentamente numa situação de nebulosidade existencial, não é? Ele vai chegando num ponto em que você não sabe mais onde você está. E esses dois mundos começam a se fundir um com o outro. É como se você saísse da materialidade para sair para um mundo não material e existisse, então, ambiguamente desses dois mundos. Esse é o sentido desse comentário do Ismael, que as coisas verdadeiras não estão no mapa, porque o mapa só reflete aquelas que são aparentes, aquelas que têm tridimensionalidade e sensibilidade. As coisas verdadeiras realmente não estão no mapa. São coisas abstratas, são coisas que não se pode mapear, não se pode atribuir a elas uma dimensão física. Qualidade, é qual? Então, as coisas verdadeiras são do mundo da qualidade. E as coisas que são mensuráveis, que são pesáveis, que são ilimitáveis, são todas do mundo do reino da quantidade. Não é isso? Não é isso? O Acabe acha que, como ele não enxerga a condição humana como sendo limitada, ele não consegue entender-se como criatura. Ele não entende, então, que para a criatura não é possível sair além daquele limite onde ele está. Não é? Ele não consegue, ele não se conforma com esse fato. Então o que é que ele faz? Ele tenta destruir os limites humanos pela destruição simbólica da baleia. É isso que ele não consegue fazer, porque no final ele é que é tragado para o abismo e desaparece pelo abismo para sempre. Então, pessoal. Pode comentar aí a afirmação de Starbuck? Não quero no meu navio homem que não tenha medo da baleia. Da baleia. Por quê? Porque o Starbuck, ele tem noção de que ele é criatura. E sendo uma criatura, tendo noção de que ele é uma criatura, ele sabe que é preciso que a criatura tema o Criador, porque o Criador não foi ele que inventou você, é ele que sabe o que vai acontecer com você e você não sabe. Portanto, o sujeito que não teme a baleia é aquele sujeito que não se encontra na posição humilde de criatura. Ele não quer que essa falta de humildade, ele não admite
que essa posição de humildade, que essa inexistência de humildade possa, de alguma maneira, né, interferir na pesca, ou seja, para que você continue sendo um bom pescador, um bom caçador de baleia, é preciso você olhar para aquele mundo e dizer assim, eu fui capaz de fazer um pouquinho aqui. Eu tenho muito medo que isso possa ser a última coisa. Eu não enfrentarei isso com soberba. O que ele não quer é gente soberba. Por quê? Porque ele tem, por razões religiosas, uma noção claríssima de que ele é uma criatura frente ao Criador. É essa noção que o Acabe perdeu, que o Acabe de lá para frente não. Quem estabelece a diferença do bem e do mal sou eu. O Acabe é que pôs-se no lugar de Deus. O Starbuck não. O Starbuck tem um horror a essa possibilidade. Não é isso? Mas o Starbuck está muito fraco. Foi perdendo a sua força e não é capaz de obstaculizar a existência desse projeto demoníaco que vai sendo gerado aí, né? Nasce um projeto demoníaco no conjunto. Vai nascendo, é como se o demônio fosse tomando conta do processo, até que finalmente, né, o demônio incentivando aquelas pessoas produz o desastre final, que é a destruição do homem. O homem é destruído pela sua própria incapacidade de entender quem ele próprio é. Ou seja, por um engano essencial de pessoa de si próprio, que é motivado e incentivado pela ação demoníaca. Essa é a visão que me parece, só se pode tirar daí. Os três selvagens parece que eles estão abaixo, assim, tipo, eles não têm essa construção de humildade, essas coisas. A gente no começo tem a impressão que o Kierkegaard vai ser importante, mas não a importância dele se resume a ter mandado fazer um caixão no qual o outro vai salvar. Porque ele perde completamente a importância relativa, desaparece na narrativa, e ele é importante no início apenas para demonstrar que o projeto humano é um projeto coletivo, ou seja, que não há diferença de civilização. E quando você enfrenta, digamos, a estrutura da realidade, todo mundo é muito parecido, todo mundo é igual. Então, você se iguala como? Na morte, diz o Ismael, e nessa ligação entre os selvagens e os civilizados. No fundo, eles todos estão no mesmo barco fazendo a mesma coisa. Não há mais diferença. O número 3 representa aí, me parece que a melhor maneira de interpretar o número 3 é dizer que o número 3 é essa junção, digamos, essa tri-estruturação, né? A tri-repartição da condição da realidade. Porque, no fundo, o assunto do livro é a condição humana. Não é isso? Esse é o assunto do livro, a condição humana. E é por isso que é um livro metafísico, por essa razão. E essa condição humana é resumida, né, em três grandes, como se fosse um triângulo com 3 vértices. É o céu e a terra e o homem. O homem está no meio do caminho para essas duas coisas. É isso que o número 3 representa. O número 3 representa isso de fato, é uma representação típica do número 3, e o número 3 acontece durante todo o tempo. Todo tempo tem o número 3. No fundo, apenas para demonstrar que o que o autor está querendo dizer, eu não sei se de propósito ou se inconscientemente, que o principal protagonista da história, a personagem central, é a condição humana. Isso que é o protagonista dessa história. O que mais, pessoal? Muito bem, se vocês, então, tendo feito isso, né, estamos aí, passamos um pouquinho do horário, não foi muito. Queria muito agradecer a todo mundo que veio, muito obrigado. Agradecer ao SESI, que patrocina esse evento. Agradecer a Patrícia, que faz aí todo o trabalho de bastidores, a Denise Maria, que trabalha com a programação visual, e a minha filha Clara, que está aqui, que leu maravilhosamente bem, como sempre, né? Obrigado, sobretudo a vocês que vieram. Muito bem, até o próximo encontro. Não percam de jeito nenhum a Terra Arrasada, Terra Gasta, como fim, que é um dos poemas mais importantes do século XX. Vamos interpretar aqui linha por linha. Não deixem de comparecer na próxima. Obrigado, até lá. Né? A ideia é fazer 2 cantos por vez.